Deus que é maior do que o teu problema. Aleluia. Muitas vezes nós temos o costume de olhar somente para o problema, mas nós não olhamos para o problema e dizemos: ei, o meu Deus é maior do que você. Aleluia. Pelo contrário, nós fazemos o nosso problema maior do que Deus, e nada é maior do que Ele. E Ele mesmo olha para nós e diz que a minha graça, é a minha graça que te basta. Glórias. Somente a minha graça. E João 8,32 vai dizer para nós: ei, e conhecereis a verdade. E qual verdade é essa? Olha o que eu acabei de ler aqui. A verdade é que a minha graça te basta. Aleluia. Muitas vezes eu penso: não, eu estou fraco hoje, eu não posso, eu não consigo. Deus olha para mim e fala: quando estás fraco, aí que sois forte. É, Pai. E nós carnalmente achamos que estamos fracos. E o que nós fazemos? Desistimos, paralisamos. E Deus fala: não. Porque não é pela força das tuas pernas, não é pela força da carne, mas pela graça que te dá forças para se levantar e prosseguir. É, Pai. Se você ler no início do capítulo, vai dizer que Paulo tinha um espinho na carne dele. Mas ainda assim, Deus falou para ele que a minha graça te basta. Então não há enfermidade, não há situação difícil que Deus não possa resolver nas nossas vidas. É, Pai. Muitas vezes nós estamos olhando para dentro de nós e falando para Deus: Senhor, eu estou enfermo, eu não posso, eu não consigo. Ei, Deus está falando para você. Quando você está achando que você está fraco, eu é quem te fortaleço. Olha o que Deus fala para mim e para você. Eu te fortaleço, meu filho. Eu sou. Eita Deus. Eu sou. Então eu não sou nada. O eu sou não sou eu. E muitas vezes nós estamos: não, eu vou. Se Deus permitir, você vai. Eu faço. Se Deus permitir, você faz. Como eu no início: Senhor, eu não quero. Deus olhou para mim e falou: você quer. Porque quem quer sou eu, não é você. Porque a partir do momento que eu recebo esse Deus maravilhoso em minha vida, já não sou mais eu. Já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E se Cristo vive em mim, as minhas vontades não valem de nada. As minhas vontades não, mas as vontades do Senhor que tem que prevalecer nas nossas vidas. Aleluia. Nós somos somente instrumentos na mão dele. Se ele quiser usar, ele vai usar, mesmo que não queira. Mesmo que você não queira, Deus vai te usar, mas já vai fazer. Por quê? A minha graça te basta, meu filho. Aleluia. É a minha graça. O amor imerecido daquele homem que morreu na cruz por mim e por você. É, papai. Cruz ao qual que não era dele. Cruz ao qual não era para Jesus. De quem que era aquela cruz?
Antes de ser nossa, era de Barrabás. E como todos nós sabemos, naquele tempo, aquele que era crucificado, a cruz era feita conforme o tamanho da pessoa. As escrituras, as pesquisas vão dizer que eles precisaram deslocar os ombros de Jesus para caber naquela cruz. Então, imagino eu, um homem de 1,75 m, faz uma cruz para o meu tamanho. Olha o tanto da envergadura do meu braço. Vamos pegar o mais pequeno, coloca o diácono Hélio nessa cruz. Será que cabe? Mas por quê? Ele passou tudo isso para chegar aqui agora e falar: a minha graça que te basta. É, Pai. Ele morreu naquela cruz por causa de mim e de você. Você acha que Jesus também não se enfraqueceu? Sim, ele enfraqueceu porque ele falou para Pai: Pai, se for possível, passa de mim esse cálice. Isso era uma fraqueza. Porém, ele ali já entendia a frase que ele disse aqui para Paulo. Ele já entendia que a minha graça te basta. Ali era Deus falando para Jesus. Já imaginou? Deus falava para o filho dele: ó, a minha graça te basta. Você vai passar, mas não vai padecer. Ei, eu quero dizer para você: você vai passar, mas não vai padecer. Aleluia. Que o próprio Jesus também disse: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. E se ele venceu o mundo, eu também vou vencer, porque ele não vem neste mundo como Deus, mas vem neste mundo como homem, e ele como homem venceu, e eu como homem vencerei também. Aleluia. Às vezes é difícil falar: vou vencer. Se eu olhar para a minha vida hoje, eu fico imaginando: mas será que eu vou vencer mesmo? Mas aí Jesus olha para mim e disse: no mundo tereis aflições, meu filho, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo e eu estou contigo. Eu posso ter ido, mas o Consolador está aqui. Eita, está do seu glória! lado, está te guiando, está indo contigo. Portanto, a minha graça te basta. Aleluia. Somente isso. É a minha graça. E a graça de Deus vem como? Através do Espírito Santo. Através dele, em minha, na minha e na sua vida. Aramantiu de comanagacia. Glória! E muitas vezes achamos: eu acho que eu não sou capaz, não, porque eu não posso, eu não consigo, não dá jeito, não tem como. E Jesus vem com a tua rica e maravilhosa palavra e diz que a minha graça te basta. Rebai que ele bior de comandarai a te basta, somente isso. E ele ainda completa, ele ainda diz: ó, porque eu sinto prazer na tua fraqueza, porque é aí que eu entro, porque quando eu estou forte, Jesus fica para trás, mas quando eu estou fraco, ele vai à frente. Aleluia. Porque quando eu estou forte, eu deixo Jesus para trás. O Senhor fica aí, eu vou na frente, eu vou mais ligeiro, mas quando eu estou fraco, ele fala: não, então agora é minha vez de ir na frente. Eu vou na frente e resolvo tudo, porque quando eu estou na frente, tudo dá errado, mas quando eu estou atrás, aleluia, tudo dá certo, porque não sou eu, é Jesus. Não sou eu, é Jesus, porque eu não posso nada, eu não consigo nada, eu não sou nada, eu não sou ninguém se não tiver Jesus na minha vida. Como posso eu me libertar do pecado se não for Jesus na minha vida? Como posso eu alcançar a glória de Deus se não for Jesus na minha vida? Porque só Ele, somente
Ele. Jesus Meu ele Deus. envia os discípulos para caminharem de dois em dois. Dito isso lá em Lucas 10, aleluia, se não me falha a memória, do versículo 1 até o versículo 10 a 15 mais ou menos, ele vai falar, enviei de dois em dois discípulos. Ele falou que é para que se um cair, o outro vai lá e levanta, mas não com a força, aleluia, do meu corpo, mas com a força de Cristo levantando, porque é só a graça dele que basta. Então eu vou lembrar aquele que está caindo, é a graça, se levanta, é a graça. Eita Deus! Somente a graça. Não é para me pegar ela, a pessoa, pela minha mão e tentar levantar, não. É a graça, é para lembrar que a graça levanta, que a graça me mantém de pé, que a graça me fortalece. É a graça. Aleluia! A graça de Deus, o amor de Deus. Porque essa graça não se achegaria a mim e a você se não fosse pelo amor que Ele sente por mim e por você. Essa graça não se achegaria a mim se o Consolador, que é o Espírito Santo, não tivesse sobre a minha vida e sobre a tua vida. Essa graça não me levantaria se Jesus não tivesse morrido naquela cruz por mim e por você. É, Pai. Porque foi tudo pela graça. Pela graça. Pelo amor, muitas vezes imerecido. Ramadagácia. É, Pai. Sui canto lebácia. Oremanagase, iremanalabia. Porque eu não estaria de pé. Eu não estaria aqui hoje se não fosse esse favor imerecido de Deus. É, meu Pai. Isso. Quando o bispo disse aqui neste altar, cada um deu o seu melhor, o seu melhor louvor, a sua melhor palavra, mas eu quero dizer uma coisa para vocês, eu não consigo dar o meu melhor, se a graça de Deus não estiver sobre a minha vida, se esse favor imerecido de Deus não estiver sobre mim, como posso eu dar o meu melhor? Como posso eu dar o meu melhor? Porque não é por mim, não é sobre mim, mas sobre aquele que morreu na cruz por mim. É sobre Ele. Aqui somos somente instrumentos, nós abrimos a boca e Ele revela a tua palavra. Glória! Ele fala comigo e com você. Ramanagácia. Shiriu Shatara Kiarabassurian Deremanagacia. Meu Deus! Uide Komanagasebia. Iribiu canto Ramanagas. Meu Deus! Eu quero dizer para você uma coisa, Ramanaia. Muitas vezes você pode até estar pensando em desistir, pensando em parar, mas Deus manda dizer para você que é a graça, a minha graça só te basta. Não olhe para o lado, não olhe para trás, não olhe para o outro, olha para frente, olha para Jesus, olha para a graça que Ele destina sobre a tua vida e a minha vida. Meu Deus! É a graça de Deus, é a graça do Senhor sobre as nossas vidas. Eita Deus! Porque quando eu penso que eu sou fraco, eu sou forte. Porque Jesus está sobre mim. Porque nova criatura eu me tornei. As coisas velhas se passaram, e eis que tudo se refez, é tudo novo, aleluia. E Deus nos dá a oportunidade, todos os dias, de fazer tudo novo de novo, aleluia. Se eu errei ontem, eu conserto hoje, é tudo novo, pela graça de Deus. Aleluia! Porque Ele não te abandona. O homem pode te abandonar, aleluia. A mulher pode te abandonar, mas Jesus, Ele nunca abandona os seus, aleluia. É, nunca Pai. vai abandonar aquele que é verdadeiro.
verdadeiramente com o coração voltado para Ele, e aquele que entende que é só a graça dele que basta na minha vida. Eita Deus! Porque muitas vezes estamos confiando no homem. Quem aqui nunca foi decepcionado pelo homem? Quem nunca foi? Mas sabe por que você ainda está de pé? Sabe me dizer por que você ainda está de pé? Porque a minha graça te basta. Quantos livramentos você teve ao longo da tua vida? Mas sabe por que você está de pé? Porque a minha graça te basta. Aleluia! Sabe quantas vezes Satanás tentou ceifar a tua vida? Muitas. Mas sabe por que ainda está de pé? Porque a minha graça te basta. Eita Deus! Sabe por que muitas vezes você ainda chora? Porque a minha graça te basta. Porque muitas vezes pensamos que estamos fracos. Muita gente acha que o choro é sinal de fraqueza. Mas eu quero dizer algo para você, igreja. O choro é sinal de fortaleza. Porque quando eu estou fraco, eu estou chorando, eu estou me derramando para o Senhor. Deus olha para mim e fala: quando você pensa que é fraco, você está forte. Porque eu estou contigo. Aleluia! Porque quando eu estou fraco, o poder de Deus age sobre a minha vida. Mas quando eu estou forte, eu sou forte. É o meu poder. E qual é o tamanho do meu poder? Nada. Poder nenhum, porque eu não tenho. Quem tem poder é Jesus. Aquele ao qual diz para mim e para você que a minha graça te basta. Aquele que ele vem na palavra de Deus aqui, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Fraqueza de quem? Na minha fraqueza. De boa vontade, pois. Por quê? Porque você gloriará a Ele nas fraquezas, para que em mim habite o poder. Meu poder? O poder de Cristo em minha vida. Aleluia!